Todas as coisas que acontecem na sua vida, independente de você considerar boas ou ruins, independente de como você as receba, você precisa entender duas coisas. A primeira coisa é que foi você quem criou. Eu já vou explicar com detalhes como que você criou qualquer dessas situações, as boas ou as ruins. E a segunda coisa que você precisa entender é que você vai tirar proveito dessas situações, independente delas serem boas ou serem ruins. Meu nome é Gilberto e você está chegando nesse canal aqui. Eu estou já deixando o convite para você se inscrever no canal e para ativar o sininho das notificações para você receber aí toda vez que eu publicar algum vídeo. Não vou prometer que esses vídeos vão sair periodicamente, semanalmente, não. Quando eu tiver a inspiração, eu vou vir aqui e vou gravar para vocês. E por que que eu estou idealizando esse novo canal e por que que eu estou dizendo que é você quem cria todas as situações na sua vida? Porque eu vivi isso, porque eu passei por algumas experiências boas e outras não tão boas assim, e sempre me questionei para entender por que cada um passa por aquela situação específica. E eu cheguei à conclusão, eu acessei essa informação de aprender, de saber que tudo aquilo que acontece em nossa vida tem uma única origem. Quer saber essa origem? É o seu próprio pensamento. Nada que aconteça em sua vida vem do acaso, do em vão. Tudo o que acontece na sua vida foi porque em algum momento você criou aquilo dentro do seu pensamento. E não tenha pressa nesse primeiro momento de entender rapidamente isso, porque eu demorei muitos anos para entender essa concepção de como que o meu pensamento forma a minha realidade. Primeiro eu tive que entender o que é a realidade. Mas deixa eu te explicar como que eu cheguei até isso, como que eu cheguei a essas conclusões depois de ouvir muito, de estudar muito, de pesquisar muito e de experienciar, de viver na minha própria pele. Por exemplo, aqui a minha mão, se você observar, tem aqui um calo, né? Parece um calo, então tem ainda, dá para perceber que tem uma região diferente aqui. Essa experiência que eu tive com a minha mão, eu vou ver se na edição eu consigo colocar aqui a imagem anterior da minha mão, foi uma experiência de cura de algo que já havia sido decretado, que eu precisaria conviver com essa doença pro resto da vida. Depois de 7 anos convivendo com isso, depois de 7 anos buscando desde o tratamento mais simples de farmácia, que foi a primeira procura que eu tive quando eu tive os primeiros sintomas, os primeiros aparecimentos, até consultas médicas quando o diagnóstico foi de determinada doença que eu teria que conviver com ela para o resto da vida. Só que, paralelo a isso, mais ou menos nas mesmas épocas, aconteceram outras coisas que me levaram a encontrar respostas de coisas que eu não estava procurando. A primeira resposta foi essa, de cura, e tem outras que eu vou relatar aí no decorrer da nossa jornada. Mas o que aconteceu? Depois que eu tive fracassos empresariais no passado, eu mergulhei em uma situação de busca, principalmente de entender o que alguns chamam de lei de atração, alguns chamam de lei de atração, outros vão chamar enfim, todas essas coisas que pareciam inacessíveis, milagres, universo, Deus. E nesse processo de aprendizado, eu entendi que chegou um momento da minha vida que eu entendi que eu precisava buscar a ajuda de um coach. Agora eu toquei num assunto que é polêmico, né? Pois é, mas eu fui buscar a assessoria de um coach, o treinamento de uma pessoa especializada em mudança mental, em mudança de comportamento mental. E nessa jornada, nesse caminho, eu
encontrei um treinador, um coach americano, que no final do nosso processo, ele me entregou esse livreto, pode ver, que é sem marca, sem nada, esse livreto, um pequeno livro, com as observações e orientações que eu deveria seguir para conquistar, alcançar qualquer resultado que eu quisesse. E não tive dúvidas no primeiro momento quando eu tive acesso a essa informação, que eu queria eliminar esse problema que me assolava, que me prejudicava, que era o problema da minha mão, o problema incurável, digamos assim. E eu comecei secretamente, não divulguei a ninguém, comecei a usar as orientações que eu tive nesse pequeno manual, e já na primeira semana eu tive resultados. 45 dias depois, eu já estava com a pele da minha mão praticamente toda curada, e eu fui aplicar em outras partes que estava se expandindo aquele problema, e 4 meses depois já não tinha mais resquícios nenhum. Então eu decidi usar isso para outras e outras e outras coisas. E cada vez que eu uso, eu aplico e tenho resultado. É uma coisa tão simples, e talvez por isso que as pessoas não acreditem e não duvidem e não queiram nem usar esse poder, porque é uma coisa tão simples, ridiculamente simples, que as pessoas acabam duvidando que seja possível mudar uma característica física apenas com o pensamento, apenas com o poder da mente, com aquilo que eu penso e eu crio ao meu redor. Mas é exatamente isso. E talvez seja por isso que as pessoas acreditam que não é possível alcançar, porque nós fomos acostumados, nós fomos doutrinados na vida inteira a achar que para uma coisa ter um resultado extraordinário, ela tem que ser muito complexa e muito extraordinária, quando é o contrário. As dádivas maiores da nossa vida nos foram dadas de graça e sem complexidade, simples assim. E é por isso que nós não usamos. A vida, por exemplo. A vida é uma coisa que vem de graça e que muitas vezes nós desperdiçamos. Nós gastamos muito tempo da nossa vida cuidando da higiene pessoal, tomamos banho, passamos cremes, hidratantes, nos perfumamos, cuidamos do nosso embelezamento com acessórios, relógios, brincos, correntes, anéis, não é? E esquecemos de ter o cuidado, a higienização mental para que a nossa vida seja transformada. E não estou aqui falando de religião, não estou falando de misticismo, não estou falando de feitiçaria, ou seja lá o que isso possa soar para você. Eu estou falando simplesmente da realidade, daquilo que é real. Daquilo que você pensa, você executa. Por quê? A nossa mente, digamos assim, ela é subdividida tecnicamente em consciente e subconsciente. Talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez não tenha, mas eu vou falar brevemente sobre isso. O questionamento que fica para você é: você conseguiria conscientemente coordenar todas as funções do seu corpo? Você conseguiria pensar toda vez que precisa respirar, toda vez que o coração precisa bombear, bater para bombear sangue, e aí o sangue vai até a célula carregado com oxigênio que pegou do pulmão e traz o subproduto, gás carbônico, que foi lá o resultado do processo dentro da célula. Você não consegue nem imaginar isso. Você não consegue muitas vezes nem raciocinar para provocar um espirro ou um arroto que seja. Algumas pessoas têm esse controle, outras com muito treino conseguem, mas naturalmente não temos essa habilidade de coordenar e comandar as funções do corpo. É por isso que o subconsciente entra em ação nesse momento. E é aí que está a grande chave. Nosso subconsciente não tem
questionamentos. Tudo aquilo que dizemos a ele, tudo aquilo que dissermos a ele, ele vai cumprir à risca. E eu testei isso em mim, testei cada questionamento que eu tinha e chegava às conclusões de que realmente é assim que funciona. Ou seja, o nosso pensamento dominante, ou seja, aquilo que nós pensamos mais, seja em termos de preocupação, medo ou de aspiração, aquilo que nós temos como pensamento dominante vai ser impresso no nosso subconsciente e vai gerar um comportamento. Esse comportamento gerado vai criar a realidade ao redor de nós. Um exemplo bem simples e bem prático. A pessoa que só reclama nos relacionamentos. Porque toda mulher é golpe. Ou todo homem é sem vergonha. Relacionamento, todo relacionamento que eu entro eu tenho problema, eu tenho problema com traição, eu tenho problema de próprio relacionamento mesmo, não dá certo. Por quê? Porque a pessoa tem um pensamento dominante, alguns vão chamar de crença, isso, e aí é preciso aprofundar um pouco mais para entender o impacto da crença, ela está gravada no subconsciente, mas tudo aquilo que a pessoa realmente acredita, não é o que ela fala. Se você olhar assim para as pessoas que, vamos falar sobre dinheiro, as pessoas, se perguntar para qualquer pessoa, você quer mais dinheiro? Eu quero. Você quer ganhar mais dinheiro? Eu quero. Só que as crenças dela, aquilo que ela acredita sobre o dinheiro, não condizem com isso que ela está expressando, que ela está falando. Então, o comportamento dela, as palavras que ela disse, não concordam com o que está no subconsciente. E aí o que acontece? Toda vez que ela pode até ter uma oportunidade de ganho ou de ter um relacionamento duradouro ou qualquer outra coisa, essa crença vai dar um jeito de sabotar. Essa crença vai dar um jeito de fazer com que dê errado, porque está lá no subconsciente e o subconsciente repulsa aquela informação. A boa notícia é que isso pode ser mudado. E isso pode ser mudado de forma muito simples. Basta você fazer repetições. Imagine você numa academia. Você vai para a academia e pega no primeiro dia aquele pezinho, aquele halter, e faz aquele movimento rosca para ganhar bíceps, para ganhar o músculo do braço. Uma vez, não resolve nada. 10 vezes, não vai resolver nada, não vai crescer o seu braço. 4 repetições, 4 séries de 10 repetições. São 40 repetições no intervalo aí de 3 a 5 minutos. Não resolve nada. Você vai provocar uma pequena reação, que vai ser a dor no dia seguinte, provavelmente. Mas não vai mudar o seu shape, não vai mudar o tamanho da musculatura. Agora experimente fazer isso diariamente durante 3, 6 meses, 1 ano. Combinado com a dieta ideal. Vai chegar ao final de 1 ano, você vai estar totalmente transformado naquilo que se refere à musculatura, ao shape, ao seu corpo. Assim é com a mente. Se você fizer uma repetição, clássico, você pegar Os Segredos da Mente Milionária. Pegar Os Segredos da Mente Milionária, você vai ver que aqui em algum momento ele vai dizer para você repetir uma determinada frase. Mas você sai pela rua e repete aquilo 10 vezes, ou cada vez que você lembra que não tem dinheiro, você repete aquela frase, que é a orientação que ele dá aqui. Não funciona. Por quê? Porque o seu pensamento dominante está diferente. Você está fazendo o exercício, você está indo para a academia, só que está se alimentando mal. A dieta está ruim. E qual que é a dieta nesse caso? É o pensamento. A eliminação do pensamento negativo é que vai fazer com que tenha resultado. Não adianta você se matar trabalhando, como alguns coaches, gurus, dizem para você acordar 4 da manhã, para você assistir lives e não sei o quê. Não vai mudar nada se você não mudar o seu pensamento. Como é que muda o pensamento? Toda vez que você pensar em algo ruim, imediatamente cancelar aquele pensamento e colocar outro pensamento positivo em cima. Mais ou menos assim que funciona. A dinâmica
desse processo é mais ou menos assim. Você pensa conscientemente. Seu pensamento consciente grava no subconsciente aquele pensamento, aquela crença. Depois de repetir esse processo, você acaba gerando um comportamento. Esse comportamento seu cria a realidade ao seu redor. Esse comportamento seu cria a sua realidade, aquilo que acontece no seu dia a dia. Dessa forma, basta você mudar esse paradigma, mudar o que está gravado no subconsciente e você vai ter os resultados que você espera, os resultados que você busca. Esse foi uma pequena introdução, uma pequena apresentação daquilo que nós vamos conversar nesse canal e quero convidar mais uma vez você a se inscrever no canal, deixar o seu comentário nesse vídeo e deixar também o seu like e curtir esse vídeo, mas principalmente se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para que você receba aí sempre que tiver um vídeo novo que eu vou publicar aqui no canal. Repito, não vai ter uma periodicidade, mas vai ter, quando eu tiver a inspiração, eu venho aqui e a gente conversa mais um pouco. Lembre-se, seu pensamento gera o seu comportamento, seu pensamento consciente gera a sua crença gera o seu comportamento e o seu comportamento, esse sim, gera a sua realidade. Não importa qual seja o seu objetivo. Se você fizer repetições repetidas vezes, você vai alcançar o que você quiser. Até mais.